O vestiário do Internacional teve várias revelações importantes do técnico Roger Machado após a vitória pelo placar de 1-0 sobre o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. O salto que o Inter dá na tabela é importante e valorizado pelo elenco do Internacional. Roger falou sobre a evolução que o time apresentou dentro de campo, a partir de uma criação ofensiva muito mais competente do que aquela que apresentou na retomada do futebol contra o Vitória da Bahia no mesmo estádio Beira-Rio. Roger também revelou uma conversa que teve com o meia Bruno Tabata, que fez um pedido especial, em particular para o treinador, jogar mais centralizado, mesmo que isso signifique menos minutos do jogador em campo. A gente repercute o que falou o vestiário colorado depois da vitória sobre a equipe do Ceará, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos repercutir o vestiário do Inter depois da vitória por 1-0 sobre a equipe do Ceará. Uma vitória muito importante do ponto de vista de tabela, porque o Inter ultrapassa adversários importantes no Campeonato Brasileiro: Santos, Vasco da Gama e Grêmio. Dessa forma, o Inter ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, chegando na zona de classificação para a Copa Sul-Americana e saindo e se distanciando bastante do Z4, que atormentava o ambiente do Internacional, principalmente durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Resultado muito comemorado no bastidor e também pelo técnico Roger Machado, que em entrevista coletiva valorizou a importância deste resultado para o planejamento de pontuação do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro, mas valorizou principalmente a atuação do Inter. De acordo com o Roger, o primeiro tempo foi muito bom. No segundo tempo, o Inter teve uma queda e ele deu as suas explicações em relação a isso, tá? Disse o técnico Roger Machado. O time que a gente foi a campo hoje é que se entende mais equilibrado para o momento. O primeiro tempo foi muito bom, ritmo muito grande. No segundo tempo, o Ceará fez algumas modificações, botou mais frescor no jogo e a gente não conseguiu manter o mesmo ímpeto de marcação do meio-campo. No final do jogo, buscando defender o placar, cedemos alguns espaços. Mas vejo uma evolução bem nítida em relação ao primeiro jogo. Agora é aumentar essa janela de produção ofensiva, porque estamos criando bastante para ter mais chances de gol e, a partir disso, ter os melhores resultados. A avaliação de Roger em relação ao jogo contra a equipe do Ceará. Um outro fator importante, destacado pelo técnico Roger Machado, e isso até foi trazido em uma pergunta do Paulo Nunes, nosso colega da Rádio Guaíba, foi o fato do Inter ter, pela primeira vez na temporada, tido a sua linha de defesa titular, com Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Algo que não havia acontecido ainda durante toda a temporada, devido à ausência do Sérgio Rocher em todos os jogos, e a ausência do Vitor Gabriel na partida contra o Flamengo, onde o Sérgio Rocher teve apenas 45 minutos em campo. Agora, todos atuaram. E isso foi muito destacado pelo técnico Roger Machado, que, voltando a ter esta linha, que segundo ele é muito bem entrosada, mesmo que no ano passado não tivesse o Bryan Aguirre. E aí, sobre o Bryan Aguirre, o Roger derreteu elogios ao jogador, que segundo ele é um reloginho suíço. Roger destacou o fato do Bryan Aguirre sempre ter uma produção nota 6,5, que pode até aumentar, mas dificilmente cai desta nota. É um jogador que está evoluindo muito defensivamente, ofensivamente, e que eu até falei sobre isso no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro na partida aqui do Beira-Rio contra o Ceará. O Aguirre é um jogador que vem em uma evolução muito importante, trazendo muita produção para o time do Internacional, e isso está sendo observado e foi muito destacado pelo técnico Roger Machado. A ponto do Alan Benítez, que vem treinando muito bem, não ter tido espaço, por exemplo, para entrar em campo no decorrer da partida de hoje, justamente pela regularidade que o Aguirre vem apresentando, que foi destacada pelo técnico Roger Machado, tá? Uma outra situação de bastidor que foi trazida pelo Roger e que é bem interessante de contar para vocês é sobre Bruno Tabata. O Bruno Tabata não fez um jogo muito seguro, ele errou alguns passes, não conseguiu produzir muito ofensivamente. O próprio Roger Machado identificou isso e admitiu que o Bruno Tabata não fez tecnicamente um jogo muito importante, mas ele revelou uma conversa de bastidor que ele teve com o jogador. Bruno Tabata foi até a sala de Roger Machado e o Roger disse que esse é um movimento que ele gosta bastante de fazer, que a porta do treinador, da sala do treinador, está sempre aberta, mas o jogador que entra precisa também estar com os ouvidos abertos para ouvir talvez aquilo que ele não queira. Mas no caso do Bruno Tabata, ele foi até o Roger Machado para
ter uma conversa franca. E a identificação desta conversa, do Bruno Tabata e do Roger Machado, é que o Tabata, quando formado na base do Atlético Mineiro aqui no Brasil, ele era um meia. E aí ele se transferiu muito cedo para o futebol europeu, que não usa essa figura do meia como um cara tão útil no decorrer dos jogos. Lá, ou se joga como um ponta ou como um camisa 8, um jogador que tem essa característica do Bruno Tabata. E a partir disso, desde muito cedo, quando foi para o futebol europeu, o Tabata passou a desempenhar este jogo pelo lado, esta função de um extrema pelo lado direito. E a partir disso, o Tabata, que não é um ponta, é um meia, se tornou este meia ponta, que é e que estava sendo no Internacional. E o pedido do Bruno Tabata, a partir disso, foi para ser utilizado mais centralizado. Porque o Tabata identificou, e isto foi relatado pelo Roger, que jogando por dentro, ele rende melhor. Ele consegue se associar melhor junto com os companheiros, ele consegue ter mais participação dentro do jogo. E ele pediu para o Roger para, mesmo que ele tenha menos minutos a partir desse movimento, que ele passe a disputar a posição como um 10, jogando na do Alan Patrick, que ele sabe que ele não vai assumir a titularidade por ali, e isso pode representar um tiro no pé. Mas o Tabata quer ser esta opção ao Alan Patrick porque entende que rende mais por dentro do que pelo lado do campo. A situação foi muito bem entendida pelo técnico Roger Machado, que entretanto ponderou que, pela ausência de jogadores de lado de campo, ele vai utilizar neste primeiro momento, enquanto o Vitinho não volta, o Bruno Tabata pelo lado do campo, como utilizou nessa partida contra o Ceará. Mas que mais pra frente ele vai transformar o Tabata e vai passar a dar liberdade pro Tabata de jogar por dentro e vai começar a colocar o Tabata escalando o jogador nesta função do Alan Patrick. A gente pode ver esta migração do Tabata a partir dos próximos jogos, um relato muito interessante foi feito pelo técnico Roger Machado. Dos jogadores, passaram aqui na zona mista. O Vitor Gabriel, passou também o Wesley. O Vitor Gabriel destacou bastante o fato do Inter ter seu segundo jogo depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes sem sofrer gols. O estudo que foi feito em cima do Pedro Raul, que é um atacante muito perigoso, um jogador que usa muito o pivô, que faz bastante a parede em cima do zagueiro adversário. Isso foi estudado de acordo com o Vitor Gabriel para a defesa levar a vantagem nestes lances. E o Wesley falou muito a respeito da importância de vencer mesmo não jogando bem. E ele destacou, olha, em vários jogos do ano passado, a gente jogava bem e não conseguia vencer. Nesses jogos, o importante é vencer, para sair da parte de baixo da tabela e ter aquela tranquilidade para as Copas. O Inter daqui a 15 dias, 10 dias aproximadamente, tem um jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, e aí tem uma sequência de Fluminense, Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores da América, que é importantíssima para a sequência do Inter na temporada. Relatos importantes do vestiário colorado após essa vitória contra a equipe do Ceará. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!